Irmãos e amigos, boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Estamos recebendo hoje com muita alegria o nosso irmão João Bezerra. Já veio outras vezes aqui, já está se tornando familiar nosso, né? E vai trazer para nós temas que vamos nos exercitar em levar para a nossa vida cotidiana. Ensinamentos de Jesus, está lá a proposta: amai-vos uns aos outros. O que é que Jesus quis dizer com isso? O que é que ele nos recomenda? Então vamos agora verticalizar o nosso pensamento com o alto, mentalizando Jesus, aquele Jesus maravilhoso, que depositou toda a sua confiança em nós e ainda confia. E quando recomendou amai-vos uns aos outros, ele antes exemplificou, nos amando a todos. Vamos pensar em nosso lar, na nossa trajetória que fizemos até aqui, naqueles irmãos que não tiveram a oportunidade de estar aqui, ou em qualquer outro segmento que possa levá-los até Jesus. Nos irmãos que estão nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, enfim, Senhor, em todos os teus filhos. Inspirai o nosso irmão que vai usar da palavra e que possa trazer para nós grandes ensinamentos e possamos pô-los em prática no retorno da nossa vida cotidiana, Senhor, na certeza da tua paz, da tua assistência e de tuas bênçãos. Está iniciada a nossa tarefa. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Eu vou passar a palavra ao nosso irmão João. Vamos prestar atenção. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ajudar nesse sentido, levante a mão, não tem problema nenhum, porque eu tenho certeza que hoje nós vamos voltar para casa melhor do que quando aqui chegamos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite, amigos, irmãos e irmãs em Cristo. Mais uma vez me sinto assim lisonjeado pelo convite de estar mais uma vez nessa casa tão espetacular que é a casa de Moacir. Mas como o irmão acabou de falar, a gente vai falar hoje sobre um assunto que está no nosso dia a dia, mas ele tem uma profundidade moral que é espetacular, e a gente nunca percebe isso. A gente anda para lá, anda para cá, conversa aqui, conversa ali, e nunca atenta para essa situação. Está no nosso movimento, na nossa ação, na nossa palavra, dentro da família, fora da família, no trabalho, até com o inimigo. E a gente não percebe a profundidade espiritual que tem nesse mandamento de Jesus. Que o primeiro mandamento, ele é top: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, que é tão forte quanto, é amar ao próximo como a si mesmo. A gente já se perguntou alguma vez por que amar ao próximo? Quando nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Por que não nos amarmos? E hoje esse assunto traz para a gente uma determinada situação, onde dentro do Evangelho, tanto em João como em Mateus, ele explicita exatamente esse princípio. Nós estamos hoje aqui porque nos amamos, porque acreditamos, porque temos fé e confiança em Deus. Nós sabemos exatamente o porquê estamos aqui. Não é isso? Ou sabemos para que estamos aqui? Eu sempre falo que quando a gente diz porquê, a gente está reclamando com Deus. Mas quando a gente fala para quê, nós temos um outro sentido, que já damos um parâmetro para aquilo que vamos fazer. Para que eu estou aqui?
Se eu perguntar por quê, tem uma série de indagações ainda para poder chegar a um tipo de objetivo. Mas quando perguntamos para quê, a gente já sabe que está aqui para aprender. Já sabe que está aqui para elevar o nosso conhecimento no princípio divino. Esse princípio que está no nosso dia a dia, que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte da nossa vivência em qualquer aspecto. Quando a gente chega aí e diz assim, vamos tentar conhecer o mandamento maior, né? Os fariseus tendo sabido, eu vou ler daqui que fica melhor para mim. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara bocas aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propor-lhes esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Olha, quando nós estamos dentro do nosso dia a dia e sentimos essa necessidade de saber se aquela pessoa é maior ou melhor do que eu, nós sempre procuramos uma pergunta ou fazer algo para mostrar àquela pessoa que eu também sei, que eu também sou inteligente, que eu também tenho conhecimento das coisas. O ser humano é assim. E foi numa dessas situações que perguntaram a Jesus: qual o mandamento maior? O primeiro mandamento, amar a Deus. O segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. É exatamente isso, porque a partir do momento que nós compreendemos que nós não estamos sozinhos, embora sejamos únicos, não existe ninguém parecido comigo, ou que seja melhor do que eu. Ele pode ser igual, porque nós somos únicos. A divindade nos fez de maneira tal que nós não temos cópia. Nós somos únicos. Por isso que muitas vezes desenvolvemos paixões que nos fazem ser totalmente diferente daquilo que ele ensinou, não? Aí a gente vai mais na frente e diz assim: não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo para nós desejamos. Você imaginou se cada um de nós que fôssemos aplicar aquela antiga lei que Moisés aplicou? Olho por olho, dente por dente. Você imaginou hoje, no nosso século, seria o quê? Cegos e banguelos. Era o que existia no mundo. Aí a gente pergunta, por que naquela época não houve essa colocação para que amasse ao próximo? Existia. Mas estávamos longe de Deus. Da vez passada que eu estive aqui, eu contei uma historinha do barbeiro e do padre. Alguém se lembra? Quando nós nos afastamos de Deus, nós também nos afastamos de nós mesmos. Nós deixamos de ser cristão, passamos a ser simplesmente uma pessoa que não tem o princípio divino. Então, a partir desse sentido, a prática dessas máximas, tanto da destruição como do egoísmo, elas estão diretamente ligadas ao nosso princípio evolutivo. As duas maiores chagas do mundo hoje ainda são o egoísmo e o orgulho. Como podemos amar se esses dois, ou essas duas paixões, nos impedem de enxergar? Quando Jesus falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, era o maior exemplo que ele estava dando. Mas não precisava palavras, não precisava atos, não precisava gesto.
era o sentimento. E ele explicitou isso da forma mais simples e humilde no Sermão do Monte. Ele mostrou para centenas de milhares de pessoas, de várias línguas, vários credos, várias raças, mas todo mundo entendeu o que era amar ao próximo. E hoje, quando a gente traz essa lição para a nossa vida, a gente sente dificuldade em aplicar. Primeiramente porque nós temos um determinado nível de paixão voltado para um orgulho. Achamos que ser humilde é ser submisso. São duas coisas que são completamente diferentes. A submissão não diz que você é humilde, e nem você ser humilde diz que você é submisso. Muitos dizem: eu tenho medo de Deus. Desde quando devemos ter medo de Deus, se dentro da sua benevolência e da sua misericórdia, jamais Ele fez tanto assim de mal para nós? Essa é a expressão maior de Cristo quando Ele diz: como eu vos amei, porque Ele está amando ainda. A cada dia que se passa, quando nós tentamos justamente entender o que é que está do outro lado com o nosso próximo, nós vamos entender o porquê que Ele disse isso. Teresa de Calcutá disse uma vez: eu não gosto do que eu faço, mas eu amo o que faço. É bem diferente. É você se colocar no lugar do outro, é você sentir o que o outro está sentindo, é você ajudar sem esperar o retorno de um agradecimento, é você doar aquilo que você está no seu dia a dia e não do seu supérfluo. Acho que todos nós conhecemos a parábola daquela senhora que deu o último talento dela para os pobres, né? Enquanto outros jogavam as moedinhas para tilintar lá na tina, que era para saberem que ele estava doando demais. E a dela nem tilintou, simplesmente caiu lá. Quem foi que fez a caridade? O cara que jogou muitos ou ela que só jogou um? É aí quando a gente começa a entender o valor do amai-vos uns aos outros. A própria doutrina instrui nós espíritas dizendo: espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Quando nós temos na situação de ter, digamos assim, o conhecimento maior e o sentimento de que o amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. Feito. Em sua origem, o homem só tem instinto quanto mais avançado e corrompido. Só tem sensações. Quando instruídos e depurado, ele tem sentimentos. Veja o princípio evolutivo do ser humano em todos os aspectos. Cada situação, cada fator, ele está diretamente ligado ao nosso princípio evolutivo. Sempre que evoluímos alguma coisa, sempre que aprendemos algo, não é aumentar a nossa responsabilidade. Porque muitos dizem: depois que eu aprendi isso, aumentou minha responsabilidade. Não, não aumenta. Pelo contrário, te agrega valores morais. E é a partir daí que você pega o seu valor moral para poder você usufruir do seu crescimento espiritual. Quando você sublima o seu conhecimento intelectual com o seu desenvolvimento moral, você atinge um patamar espiritual, porque você sabe, você começa a entender qual é o valor de dizer: eu
amo o meu próximo. Não precisa externar publicamente, mas precisa ter no seu coração o sentimento de que eu sei o que é que você está precisando, eu vou te ajudar. Eu sei o que você falou ontem, mas eu posso te ajudar mais ainda. E essa recíproca, ela vem naturalmente. Por isso que é o sublime. Quando Jesus falou que o primeiro mandamento era aquele justamente que tem que amar a Deus, e o segundo que tem tão importância quanto, era amar ao próximo. Quando Ele nos criou, Ele não nos criou diferente dele. Ele foi claro. A sua imagem e semelhança. Aí você olha assim para mim, mas João, você pode ser Deus? Olha, se eu disser a você que eu posso, eu estou sendo extremamente egoísta, né? Deus é único. E Ele é onipotente. Eu sou apenas um imortal. Mas, quando Ele fala que sedes perfeito como eu sou, essa perfeição é a perfeição moral. Ele traz para você que você eleve a sua consciência com a sua moralidade, que a partir do momento que você começa a conhecer o seu próximo, é a partir do momento onde você começa a sentir a sua necessidade e passá-la para o seu próximo. Em todos os mandamentos, Jesus explicita que em qualquer coisa que você faça, o amor ao próximo tem que estar diretamente ligado, não é? Então, quando a gente passa um pouquinho mais na frente, a gente vai encontrar a tarefa é longa. Olha, gente, não é necessário que a gente desenvolva um sentimento de amor ao próximo de imediato. Não, aí estaríamos fazendo por obrigação. Estaríamos fazendo só por uma questão de mostrar para os outros que eu tenho amor a meu próximo. Mas é ao longo de tua vida, ao longo de tuas encarnações, que nós vamos entender o que era amar ao próximo. Nós ainda somos muito infantis para entender esse nível de amar ao próximo, não é? E ele diz assim: a tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus, o que quer é a lei do amor, o amor constituir o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, não? Qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta e de nacionalidade. Não adianta a gente ser bom se temos uma situação social extremamente elevada e não usufruímos esta situação para o bem do próximo. Não é que sejamos obrigados a dar, não. Jesus nunca foi contra a quem tem dinheiro. Ele só orienta, e a espiritualidade também orienta, que sejamos sensatos. É esse procedimento que, a partir do momento que a gente usa de sensatez, nós estamos lidando diretamente com o nosso princípio moral. E o nosso princípio moral vem exatamente do nosso conhecimento intelectual. Aí a gente vai entender. Se eu tenho mais, eu posso dividir, não posso? Se eu tenho mais, eu posso também doar. Quantas e quantas pessoas têm e têm bastante e fazem doações extremamente. Tem um determinado empresário africano que um dia, conversando com um padre, disse: eu tenho tudo o que você imagina. Tenho dinheiro, tenho família, tenho filhos, tenho mansões, tenho terreno, tenho tudo, mas eu não sou feliz.
Aí o padre disse: vamos fazer o seguinte, vamos ver aonde a gente pode encontrar algo para que você possa se sentir feliz. Que ele estava tão injuriado, tão angustiado e ansioso para fazer alguma coisa, que não conseguia encontrar em nada a felicidade. Aí ele disse: vamos fazer o seguinte, existe uma aldeia em um determinado ponto da África que temos em torno de aproximadamente 8 crianças que precisam de cadeiras de roda. Ele fez: padre, quantas o senhor quer? Ele fez: eu só preciso de 8. Quantas crianças tem na aldeia que precisam de cadeira de roda? Ele fez: olha, é em torno de mais ou menos 200. Aí o empresário disse: então vamos comprar as 200. E comprou 200 cadeiras de roda. Aí ele disse: mas só tem uma coisa, você entrega para mim? Ele fez: não, é você que vai entregar. E ele foi com o padre entregar as 200 cadeiras de roda. Fretou um avião, fretou uma transportadora e foi levar. E o padre não disse nada. Chegaram na aldeia, distribuíram as cadeiras, tudo direitinho, etc. E ele ainda se sentindo assim, digamos assim, feliz porque estava fazendo uma doação, né? Mas teve uma outra coisa que onde ele disse: padre, aqui eu encontrei realmente o que é ser feliz, o que é ser amado pelo próximo, e o que é ser também o homem mais feliz do mundo. Depois que ele entregou as cadeiras, a criançada começou a rodar, a brincar, etc., ele já estava vindo embora. Aí correu um lá do fundo: tio, 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 eu quero olhar para o senhor e ver o seu sorriso, eu quero me lembrar sempre do senhor, porque o senhor me fez alegre. E o empresário chorou, sentou no chão, disse: padre. Aí o padre olhou assim para ele: sim, pode falar. Hoje eu me sinto realmente feliz, porque eu encontrei como é ser feliz. O padre não disse nada, vieram embora. Quando chegaram em casa, ele contou para a esposa. A felicidade está na simplicidade e na humildade. Eu tenho um império, mas eu nunca fui humilde o suficiente para entender que eu posso e devo ser feliz com o que eu tenho, se eu souber fazer, se eu souber doar, se eu souber dividir. Então isso é a expressão maior. Não é a caridade ainda, que a caridade só Jesus, não é? Ainda a gente está muito longe da caridade. Mas o ato de benevolência, aonde ele foi encontrar o princípio da felicidade? Nas coisas mais simples, nas coisas mais humildes. Então não precisamos ser humildes e submissos, e nem ser submissos para ser humilde. Então, quando Jesus fala que justamente a lei do amor, ela é a principal para que a gente possa amar ao próximo, é aí onde tem um caminho muito longo. Mas mesmo assim, a gente vai encontrar de cara com as maiores chagas que a humanidade tem até hoje. Hoje a nossa sociedade prega o quê? Alguém poderia me auxiliar? O que é que a sociedade hoje traz para a gente? São situações tão vexatórias que muitas vezes a gente se sente incapaz de acreditar. O egoísmo. Ele é tão explícito em todas as situações que a sociedade nos apresenta hoje,
que muitas vezes nós nos tornamos egoístas de tanto recebermos informações egoístas. É você, é você, é você. E nós, onde é que está? Em tudo. Nós temos o nosso tricampeão mundial, o Gerson, que fez uma propaganda e que até hoje, não é que ele se encontra recluso, mas ele, todas as vezes em que ele aparece em público, ele tem a oportunidade de pedir desculpas pela propaganda egoísta que ele fez. Alguém se lembra qual foi? Passou muitos anos, nos colocando justamente aplicando essa situação, sem percebermos o nível de egoísmo que a propaganda trazia para nós. Eu quero levar vantagem em tudo. O Gerson fez uma propaganda de cigarro, aonde no cigarro tinha um determinado dizer, ele dizia: eu levo vantagem em tudo, porque fumo. E esse jargão, eu quero levar vantagem em tudo, veio à tona, e todo mundo que fazia qualquer coisa, seja ele qual fosse, e surgiu também o jargão: toda manhã levanta um besta. Exatamente, porque eu quero levar vantagem em tudo. Qualquer negociação, eu me lembro bem, eu trabalhei em um determinado momento em uma empresa financeira, aonde o diretor financeiro dizia: eu tenho e eu quero levar vantagem em tudo. Eu vou aplicar a lei do Gerson. Os outros que se explodam. Era assim que ele falava. E a gente vê hoje ainda que a própria sociedade nos prega esta mesma situação, só que com outras palavras, com outras situações. Nossa doutrina explicita a cada dia que devemos sim reparar sempre que possível dentro do princípio de instruir. O próprio Evangelho diz: eu posso corrigir meu irmão, desde que eu corrija instruindo. Isso é um ato de amor. Isso é um ato de verdade, para que você comece a entender e fazer o seu próximo entender que você pode falar a verdade sem ser necessário humilhar, agredir, mas instruir. Os ensinamentos divinos são tão assim simples, mas ao mesmo tempo de uma profundidade espiritual tão grande, que ele chama o próximo, e ele chama você para instruir em vez de humilhar, para instruir em vez de agredir, para onde ele mostra exatamente como é amar. Dizer não também é amar. Dizer não é aplicar o segundo mandamento da lei divina. Dizer não é você colocar-se no lugar do teu próximo, para que você possa entender e ele te entender. Então são tantas coisas que a gente pode ver o seguinte, olha: ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Coragem, porque dela muitos necessitam, cada um, para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade do homem. Cada vez que a gente aplica ou deixa de aplicar o sentimento para com o próximo, nós estamos justamente mascarando o princípio da benevolência. São aquelas situações onde a gente desenvolve o princípio da caridade, né?
Começai vós, pois, dar exemplos, sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos, não por atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa do seu reino o joio do trigo. Isso nós podemos fazer a todo momento. Não é que vamos ser beatos, não é que vamos ser fervorosos, não. Seremos pessoas normais. Mas as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações, elas serão norteadas para que possamos transmitir a todos aqueles que nos envolvem o sentimento do amor fraterno. Este sim é o principal ponto do segundo mandamento divino. É o principal ponto do ensinamento de Jesus em todos os aspectos. Neste momento aqui, nós estamos em uma situação de amor ao próximo, aonde nós estamos juntos aprendendo, onde nós estamos juntos desenvolvendo o nosso princípio moral, juntos também desenvolvendo o nosso princípio intelectual, porque eu aprendo transmitindo, eu aprendo recebendo, eu aprendo praticando, eu aprendo mostrando a todos aqueles que estão ao meu redor. Então isso tudo, ele está diretamente ligado ao princípio da caridade, que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Olha lá a historinha do empregado, do empresário, né? Pudera ter dito que a caridade é impossível sem fé. Nada que façamos, ela está desatrelada à nossa fé em Deus. Lá no início do nosso bate-papo, eu trouxe para vocês que para que possamos ter e ser a aplicação do amor ao próximo, nós primeiro temos que acreditar em Deus. Não adianta acreditar em Deus se nós não temos fé. A fé está ligada ao princípio de esperança e também está ligada ao princípio da nossa condição de ser homens de bem, não? Quando a gente chega mais na frente, a gente vê que a verdadeira caridade, um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo, completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. A gente sabe que cada princípio, que cada minuto, que cada situação dentro da doutrina espírita, ela traz para a gente um ensinamento, ela traz para a gente uma questão que a gente muitas vezes se pergunta: para que estamos aprendendo? Jesus, quando falou, na casa de meu pai há várias moradas, na casa de meu pai tem outras situações, meu reino não é deste mundo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sedes perfeito como eu sou. Cada máxima dessa de Jesus está diretamente ligada ao amor ao próximo, está diretamente ligada ao princípio da aplicação do ensinamento divino, no segundo mandamento. Então nós precisamos entender que cada vez em que Jesus disse uma dessas suas, ele estava mostrando que o amor ao próximo, ele tem que ser incondicional. Ele traz para a gente a consciência, principalmente moral, para que a gente possa ter no outro o nosso próprio desenvolvimento. Nós não podemos jamais, eu vou crescer sozinho, eu vou evoluir sozinho. Nós sabemos que nós não nascemos sozinhos, não é? Desde lá a criação, na bate-papo passado, nós vimos que, se não me falha a memória, a pergunta do Livro dos Espíritos,
235, se não me falha a memória, que a espiritualidade, Kardec pergunta à espiritualidade como é que houve a formação do ser. Ora, a própria espiritualidade diz que tudo convergiu, tudo se iniciou pelas situações que se apresentaram necessárias que Deus criou. Aí eu volto um pouquinho mais atrás. Cremos em Deus. Por isso, entendemos que cada coisa criada foi criada no seu devido momento, na sua devida necessidade, e dali houve a evolução. E o amor fraterno, ele vem nesse princípio evoluindo, justamente mostrando ao ser humano que ele não vive sem ser, sem ter e sem praticar o amor ao próximo. Tudo que fazemos é em benefício próprio e do próximo, porque nós evoluímos juntos. Alguém já viu alguém desenvolver ou alguém crescer que não tenha tido a ajuda de alguém? Até os mais poderosos. Até os mais poderosos tiveram a ajuda de outro ser para poder subir, para poder ter o que tem. Até para ser. Porque hoje, muitas vezes, nós temos muito, mas não somos fraternos. Né? Muitas vezes fazemos determinados atos de benevolência por uma questão de: toma, não enche mais meu saco, de eu livrando, e assim por diante, vai assim. Porque muitas vezes a gente acha que está fazendo uma caridade, não é. Nós estamos justamente tirando de uma situação de, digamos assim, de nossa necessidade. A gente quer se ver livre daquilo. Dentro da nossa doutrina, nós encontramos ainda pessoas que estão em desenvolvimento intelectual e moral, mas ainda com um sentimento individual de crescimento. A nossa doutrina, ela é formidável. Ela nos ensina como é crescer juntos. E ainda tem pessoas, sim, que querem crescer porque se acham melhores. E muitas vezes não desenvolvem aquele principal conhecimento ou principal ensinamento divino. Né? A gente precisa entender que cada vez que aprendemos algo é para o nosso princípio evolutivo, é para a nossa condição de entendimento. Quando Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, essa verdade que ele fala é a verdade moral, é a verdade intelectual. E para que possamos ter isso, a gente precisa de quê? Ler. Quanto mais nós lemos, nós aprendemos. Não é ler para simplesmente decorar e vociferar, mas ler para entender qual é o princípio que você vai encontrar naquele trechinho ali e traz para você. É o teu desenvolvimento, é a tua condição de estrutura, de intelectualidade, que a gente chama, vamos chamar isso de maturidade intelectual. É esse princípio que nos faz ter consciência de que ir amar ao próximo está diretamente ligado ao meu desenvolvimento. E a gente necessita sim de ter esse tipo de conhecimento, de ter esse tipo de situação, esse tipo de atitude. Ler criticamente para entender, não para decorar, não é? Achar sem perigo de morte um homem para salvar, tem um outro que expor a vida. Esse é um trecho de uma experiência que vai
âmago e ao mesmo tempo vai lá no fundo de sua situação com relação ao seu próximo. Ele diz aqui o seguinte: acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a sua vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Olha que situação. É uma situação extremamente delicada, né? Que, trazendo para a nossa realidade hoje, quem se colocaria na situação deste? Sabendo que existe que o ser é um criminoso e que, se salvá-lo, ele vai aprontar de novo e talvez até mesmo com você. Tem uma historinha de um escorpião e de um macaquinho. E o escorpião caiu no lamaçal, não teve condições de sair, e o macaquinho tentando tirar ele. Toda vez que o macaquinho colocava a mão para tirar o escorpião, pum, ferrava o macaquinho. Isso foi 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aí chegou junto dele assim a tartaruga e perguntou: por que é que você está tentando salvar o escorpião se ele está te ferrando toda vez? Fiz a única coisa que ele sabe, não é me ferrar, mas é se defender por instinto. Se eu tirar, ele não vai me ferrar, mas ele vai usar seu instinto para se defender. E ele vai utilizar esta situação como exemplo. Salvo ou não salvo aquele criminoso que eu sei que vai aprontar de novo? Mas aí é onde está a situação que Jesus nos ensina. Independente, você é o seu próximo. Você é um ser humano. Você tem o direito de errar. Você tem o direito de aprontar. Como também tem o direito de acertar tudo de novo, em função daquela experiência que você passou, ou que você está passando. E foi assim que o macaquinho conseguiu pegar no rabo do escorpião e botá-lo na areia. O escorpião se virou para ele, deu as costas e foi embora. Podia ter ferrado ele de novo, né? Mas é assim que a gente tem hoje no nosso dia a dia. Por mais que muitas vezes queiramos salvar alguém, sempre existe aquele outro que quer retirar, não é? Então, nessa situação, a gente encontra que o devotamento é cego, não é? Socorre-se o inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade a um malfeitor em suma. Tem uma série chamada Prof, que ela mostra a saga de um químico, bioquímico e outras situações que o cara era um excêntrico, extremamente rico, mas ele queria conhecer o outro lado da vida. Ele queria saber o que é que tinha lá e retornava, porque ele tinha vários amigos que eram espíritas, mostravam para ele exatamente que a nossa vida é imortal, nós temos a continuidade, nos desapregamos da parte material e o nosso espírito continua. E ele queria saber. E ele investiu uma soma grandiosa de dinheiro, junto com os médicos, etc., para entender o que é que acontecia. Então ele queria entrar no estado de catalepsia, não é isso? Para poder enxergar o que tinha se passado do outro lado. Em um determinado momento que essa experiência aconteceu,
ele retornou à vida, mas no leito, no hospital, tinha um senhor que era acompanhado pela polícia e disse para ele que se ele tentasse de novo, ele não voltaria mais, porque não é dele o direito. O direito é de Deus. O dever dele é usufruir a vida que ele recebeu. Que nada acontece fora do tempo. Nada acontece fora da devida necessidade. Até uma folha que cai com a permissão de Deus. Aí ele diz: como é que você, um criminoso, está aí preso, já vai estar aí à beira da morte e me diz uma coisa dessa? Aí foi quando ele se virou para o médico, que também era espírita, e disse: como é que Deus manda um caba desse falar um negócio desse para mim? Quem é ele que sabe ou que tem conhecimento desses equipamentos todos para me dizer uma coisa dessa? Aí é onde está a situação. Deus manda o recado, independente. Quando você diz assim: oh Deus, dá-me paciência, o que é que ele faz? Ele te dá oportunidades para que você seja paciente. Oh Deus, me dá a condição de entender. Aí que Deus manda situações para que você desenvolva a sua inteligência para entender o que se passa. Deus, me dá condições de perdoar. Aí Ele te manda condições, te manda oportunidades para que você aprenda a perdoar. O amor ao próximo, ou amai-vos uns aos outros, é também nesse sentido. Deus te manda a cada momento situações de oportunidades para que você possa amá-los. Fábio de Melo já dizia: enquanto eu não aprendi a me amar e amar ao meu próximo, eu não consegui ser sacerdote. E tantos fazem isso. Tantos e tantos utilizam-se da eloquência que têm, mas não se amam. E depois dizem que amam o próximo. Ainda nessa situação aqui, ele diz o seguinte: imaginai, com efeito, que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos da vida, o homem perdido volve ao seu passado, o que antes este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir e ser-lhe terrível. Por quê? Ou para quê? Nós sabemos que todas as vezes em que saímos de lá, o nosso Pai Maior diz: está aqui para você tudo o que você quiser para ser. Você vai voltar. Mas tem uma coisa que eu te dou, que esse é exclusivo teu. Não pode ser de ninguém, não pode ser dividido. Mas as consequências e responsabilidades são tuas. Isso se chama livre-arbítrio. Ninguém pode tirar da gente. Ninguém pode pedir emprestado. E também não podemos emprestar. Porque muitas vezes na decisão que tomamos, as consequências são dolorosas. Mas não foi Deus que mandou para a gente essa dor. Fomos nós mesmos que decidimos naquele momento de utilização do nosso livre-arbítrio usar daquela maneira. E foi assim que aconteceu. Então todos nós devemos entender que cada vez que façamos ou que fazemos qualquer coisa para a evolução do ser, nós estamos fazendo diretamente para o nosso próximo. O fator de amai-vos uns aos outros, ele é tão importante na nossa vida, que até uma topada que a gente leva, ela serve para que a gente entenda o porquê da dor. Aí diz assim: por que eu levei essa topada?
vamos perguntar para quê? Alguém já pensou naqueles minutinhos que lhe retardaram, se não é um livramento do nosso Pai maior? Quantas e quantas vezes nós estamos, não, mas eu vou por aqui. Sem mais nem menos, nós voltamos por um canto e entramos por outro, sem saber por quê ou para quê nós entramos por ali. E é assim que o Pai Maior coloca para a gente esse mandamento. Tudo que fazemos, independente de qualquer situação, nós fazemos por aplicação do amor fraterno. Nesse slide aqui, eu coloquei uma expressão de Ubuntu. Alguém já ouviu falar? Acho que todos já ouviram falar, não é? Ubuntu. Na minha concepção, a maior situação, a apresentação, explicitação do amor fraterno está nisso aqui. Alguém sabe? Acho que todos nós sabemos a historinha do que aconteceu. Não? É? Tá, então vamos relembrar. Eu sei que todos sabem. Ubuntu significa sou quem sou, porque somos todos nós. Isso representa uma situação de uma equipe missionária alemã indo à África fazer missões, e em determinado momento eles se reuniram com os participantes de toda a missão, né? E inclusive todo o pessoal da aldeia. E um determinado senhor disse: eu quero fazer uma brincadeira que é da minha infância, mas que eu gostaria de apresentar para vocês. Aí fez um balaio, né, de guloseimas, de comida. Disse: eu vou colocar aqui no meio e vocês vão ficar naquela linha ali atrás. O primeiro que chegar aqui o balaio é seu. Aí foi aquela algazarra, todo mundo se reuniu, brincou, aquela alegria, e ele se sentindo muito feliz. Disse: eu vou realizar um sonho de criança, porque eu vou para a fila também. Só que ele disse: eu, como sou maior que vocês, eu tenho as pernas maiores, vou correr na frente. Então eu não vou correr. Quando eu disser já, todos vocês correm. O primeiro que chegar ganha o balaio. Moral da história: ele ficou atrás da criançada. Aí a criançada disse: podemos? Aí ele disse: vou contar até 3. 1, 2, 3, já! Aí todos eles, sem exceção, deram as mãos e saíram todos em disparada para o balaio com os bombons, com as guloseimas. O cara ficou atônito, assim, parado, sem saber o que é que fizesse. Aí um dos maiores pegou o balaio, colocou no chão e começou a repartir para cada um. Todos, sem exceção, tiveram as suas guloseimas, fizeram a sua alegria, brincaram naquele momento, correram, saltaram, depois dançaram. E ele ficou lá em pé, só olhando. Aí um dos meninos disse: tio, Ubuntu para você. E ele ficou sem saber o que é que era. Foi que a professora da aldeia disse: quando ele fala Ubuntu na nossa língua, ele está te desejando amor, está te desejando fé, está te desejando confiança, tudo de bom para você. Exatamente porque você, independente da sua condição, porque você não, quer dizer, você não aplicou o que você aprendeu na sua infância, mas você colocou uma situação que você aprendeu hoje aqui, que você nunca vai esquecer na sua vida, que é amar fraternalmente. Significa Ubuntu: sou quem sou porque somos todos nós. Aqui está explícito, está diretamente ligado ao desenvolvimento moral do ser humano.
que quando eu sou o que eu sou, é porque eu me amo, é porque eu tenho amor próprio, é porque eu tenho consciência daquilo que eu posso desenvolver para o outro. E porque somos todos nós, que nada eu faço só. Eu não cresço sozinho. Eu não vim ao mundo sozinho. Tudo que acontece no ser humano, independente de qualquer lugar, de região, de tudo, é isso que nós somos, que é a nossa condição, é a nossa capacidade de amar fraternalmente. E todas as vezes em que façamos algo, que colocamos algo para o nosso desenvolvimento, nós temos que ter a consciência voltada para que cada um de nós sejamos fruto deste amor. Sejamos o crescimento, sejamos justamente o princípio moral da nossa atividade. Cada vez que estamos dentro da nossa casa de oração, dentro do nosso templo, nós estamos praticando o amor fraterno. Até num bom dia, independente de onde passamos. Hoje eu sorri assim, do nada. Eu estava sentado há pouco na parada do ônibus e uma senhora passou. Aí tinha uma mocinha. Aí a senhora disse: "Boa noite, moça." A moça olhou assim para ela: "Posso lhe dar um abraço?" Olha, essas duas se abraçaram e choraram. Uma estava precisando do boa noite e a outra estava precisando do abraço. Olha a necessidade do ser humano, a que ponto chega. É tão simples, né? E o que é que pode fazer um abraço? O que pode fazer um bom dia? Às vezes um bom dia tira você de uma situação de extrema ação degradadora do ser humano. Acreditem, um bom dia pode desviar um ser do suicídio. Oi, transforma o ser humano. Eu trabalhei vários anos no CVV. Em plena madrugada me liga um senhor. Segundo ele, já estava beirando os 90. Então, eu só liguei para dar boa noite para você, que eu vou embora. Eu disse: "Tu vai embora para onde?" "Me leva, eu estou precisando caminhar." Ele deu aquela gargalhada e conversamos aproximadamente 1h30 por aí assim. No dia seguinte ele me ligou de novo e disse: "Olha, macho, eu não me suicidei ontem porque tu conversou comigo. Não é por mim, mas qualquer um pode fazer." Quantas e quantas pessoas o CVV já atendeu e tirou do caminho do suicídio? É que muitas vezes nós não entendemos e nem conseguimos mensurar o valor que tem um ato de amor fraterno. Isso que Jesus falou: amai-vos uns aos outros, isso é de uma profundidade tão grande, mas ao mesmo tempo é de uma simplicidade que a gente acha que a coisa é simples, mas ao mesmo tempo, quando a gente se reporta lá atrás, quando ele falou: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará", é essa verdade que a gente está tendo aqui agora. Nós precisamos, nesse momento, agora que o nosso país está passando, nós precisamos de fé, nós precisamos de coragem, nós precisamos de confiança, nós precisamos de amar ao próximo, independente. O Evangelho mesmo diz: devemos amar os nossos inimigos. Não é
Tu está lá no canto e eu estou aqui. Fica lá. Não, não é assim. Mas sempre que pudermos, orientar, instruir. É assim que nós devemos fazer. A gente ouve cada coisa, cada situação. E muitas vezes a gente simplesmente vira as costas e sai. Porque a gente não quer se envolver. Não façamos, eu vou assim bem longe agora, não façamos feito Pilatos que lavou as mãos. Se não podemos agir, mas a nossa ação, o nosso ato, a nossa palavra e o nosso exemplo, nós podemos sim fazer atos de amor sem ser necessário dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, não faz. Mas façamos sim. Hoje aqui nós estamos fazendo um ato de amor fraterno àqueles que vieram e àqueles que não puderam vir aqui. E aqueles que estão aqui em espírito. Para informação de vocês, essa casa está lotada. Tem muita gente em pé. Quando a gente faz digamos assim, um falatório desse, eles ficam vibrando. Porque o ato de amor resgata almas. E é isso que a gente está fazendo. Tá? Mas já me disseram que eu tenho que parar. Eu só desejo a vocês aqui o Ubuntu para cada um de vocês. Papai do céu abençoe. E que voltemos para casa mais forte, com mais coragem, com mais confiança em Deus. Porque Ele é onipotente e nós somos imortais. Somos únicos, feito por Ele. Obrigado a todos. Então vamos agradecer ao nosso irmão João, que leva um abraço fraterno da nossa casa. Foi muito bom buscar esse entendimento no que Jesus quis dizer. E cabe a nós nos esforçar em pôr em prática esses ensinamentos. Nós teremos hoje, por motivo de força maior, o passo coletivo. Certo? Então as pessoas que pegaram as fichas, na saída devolvem a ficha, para que possamos ter o passo coletivo. Queria convidar vocês a participarem do estudo sistematizado da doutrina espírita, toda terça-feira às 19 horas. E o estudo do Evangelho Redivivo, todos os sábados, às 20 horas. Sintam-se convidados. Mais informações, nos procura lá nos corredores e damos as diretrizes, né? Então vamos agora elevar o pensamento a Jesus. Não esquecer de pegar água, quem trouxe água para fluidificar. E o nosso irmão vai encerrar a nossa jornada de hoje com a prece. E durante a prece, o passe estará sendo aplicado. Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, enviai agora à terra o vosso Espírito, para que sejamos preservados das corrupções, das calamidades e das guerras, e que Maria seja a nossa advogada. Agradeçamos por este momento a espiritualidade que nos acompanhou, a espiritualidade superior que nos tem orientado e nos tem feito como instrumentos. E agradecer a Deus por estarmos aqui hoje, por nos tornar merecedores desse novo aprendizado. Que tenhamos a cada dia o nosso princípio evolutivo moral e espiritual. Agradecendo ao Pai Maior todas as condições que nos foram dadas a cada momento. Agradecer à casa que nos acolheu
e que nos dará a condição de aprender um pouco mais. E ao nosso Pai maior, e ao Mestre Jesus, a condição de estarmos hoje participando dessa doutrina que nos orienta, que nos condiciona a sermos melhores. Assim seja.